Boa noite aí ao pessoal do Futebol de Fato. É um prazer estar com você novamente, né? Como eu prometi, na semana aí que antecede a decisão, a semifinal, um jogo decisivo entre Flamengo e Grêmio, eu vou falar desse jogo, principalmente para os meus colegas argentinos aí, o pessoal que frequenta o Futebol de Fato. Tá todo mundo em dócil, tá toda hora lá, cada vez mais aumenta o número de presenças dos nossos irmãos portenhos aí, né? Mas vamos aguardar, porque ainda tem Flamengo e Grêmio, né? Então vamos aguardar. Eu vou falar um pouquinho de Flamengo e Grêmio e vou falar um pouquinho também do jogo que acabou há pouco, Fluminense e Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 0, Fla-Flu. Um Fla-Flu descaracterizado, com uma torcida imensa do Flamengo, contra talvez 5 mil torcedores do Fluminense. É triste ver isso, é muito triste. Isso traz à tona a desigualdade que existe no futebol, que provém da armação dos times e das verbas que os times recebem e da administração que os times têm tido, né? O Flamengo atualmente é o clube poderoso do futebol. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, são times que estão aí em dia. O Fluminense vem lutando aos trancos e barrancos após a saída dos precoces do seu presidente, mas fizeram um jogo aí que se esperava até um massacre, né? Não foi um massacre, mas foi um domínio absoluto do time do Flamengo e uma correria desenfreada do time do Fluminense, que tentava o gol, sejamos justos, mas tentava o gol de qualquer jeito, e de qualquer jeito a bola não gosta de entrar. Então eu vi um Fla-Flu onde mais uma vez se caracterizou a movimentação dos jogadores do Flamengo, que é aquela movimentação que eu comentei com vocês da última vez. Sai um para cá, sai um para lá, sai Bruno para cá, sai Gabigol para lá, vem o Luiz Felipe pela direita. Hoje vinha o reserva, o Rodinei pelo outro flanco do campo, né? E nem o Arão estava no banco. E o Emerson, o Everton armando ali no meio de campo, e o Flamengo chegando com facilidade na área do Fluminense. E o Fluminense nem sequer pôde repetir, porque o Fluminense está vivendo, entre outras coisas, uma situação mais difícil ainda, tanto pela administração, que deixou o clube numa situação lastimável, quanto o treinador que saiu, que muitos louvam, muitos acham um espetáculo, mas eu acho que deixa muito a desejar em matéria de treinador de futebol, que é o Diniz. Porque eu nunca vi treinar um time para jogar para trás. E até hoje o Fluminense ainda tem esse cacuete. Hoje o Fluminense não pôde fazer muito isso, porque o Flamengo nem deixava o Fluminense respirar. Então o Fluminense não pôde usar desse antifutebol, desse futebol absurdo, sem o menor sentido, sem o menor nexo, que é esse recuo de bola para trás, que não leva a nada. Você aprofunda, você aumenta o campo. E num time como o Fluminense, que tem dificuldade de meio campo, e de outros setores, e de ataque principalmente, fazer isso é pedir para tomar gol. E só não tem tomado mais porque o Muriel, desde que foi chamado, já garantiu aí pelo menos uns 6 pontos para o Fluminense. Mas o que acontece? No jogo de hoje, o Flamengo comandou, deu as ordens, deu as cartas. Depois que fez o primeiro gol, numa falha de meio de marcação, no meio da área do Fluminense, o Gilberto não acompanhou e o Frazan também não. O Bruno Henrique não é lá um exímio cabeceador, é malandro, é esperto, se mete num espaço, se mete no outro, faz o gol de cabeça, mas não é um exímio cabeceador. Ele foi lá e se antecipou e fez um gol de cabeça, né? A exemplo do gol de cabeça que o Flamengo fez no Fortaleza na semana passada, naquele sufoco que o Flamengo passou. Então, o Flamengo tem umas jogadas onde são vários canhotos jogando. É o Gerson canhoto armando, né? É o Everton canhoto armando. Vem o Arão de trás. São várias variações. E os jogadores caem para um lado, caem para o outro. Se você ficar correndo atrás desses jogadores, você vai perder a viagem. Você tem que ter uma linha de marcação para poder neutralizá-los. Então, o resultado de 2-0 foi justo para o Flamengo. Achei de bom tamanho.
O Fluminense tentou como pôde, mas esbarrou nas suas próprias limitações, que não são poucas. O Fluminense é um sério candidato a cair para a segunda divisão, na minha opinião. Não é? Principalmente se continuar refém de um jogador chamado Ganso, que do nome, do apelido, só tem Ganso, porque o Neymar não é mais o parceiro. A gente não mais ouve falar Ganso e Neymar. Não existe mais isso. O Ganso não atua ofensivamente, nem defensivamente, nem no meio de campo. Ele não faz nada. Ele dá ordem e cria caso. Então, ele e o Gilberto não podem jogar. O Gilberto, por mais esforçado que seja, louva-se o esforço que ele faz, ele não pode ser lateral. Ele tem que, no máximo, ser um volante, ali eu não gosto dessa expressão volante, mas um meio de proteção, de desarme, pelo esforço, pela estatura, pela força de futebol dele. Força no futebol, porque futebol ele não tem. Ele é fraquíssimo. O segundo gol demonstrou isso também, não é? Então, vamos ter aí um Grêmio e Flamengo que o Grêmio teve o jogo do Flamengo para espiar, tem vários jogos do Flamengo para ver. Não saia para buscar lá fora, não saia para cá, não saia para lá, porque vai perder viagem. Você tem que marcar o Flamengo por zona. Você tem que fazer uma linha de marcação e aguardar o Flamengo no seu campo. E o combate tem que começar na linha média, não lá atrás. Senão, você traz o jogador bom para perto de você, está errado. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, lá em Porto Alegre, no primeiro jogo. Espero agora, com a entrada do Jeromel e com a entrada do Michael, que o Grêmio avance mais um pouco sua linha de marcação, mas que ele faça uma linha de marcação fixa. E que ele cerque, aprenda a cercar. Porque o jogador tem que aprender a cercar. Não precisa ir lá dar o bote para roubar a bola. Não, você cerca, fecha o caminho, fecha a passagem, fecha a zona. Essa é a marcação por zona. É assim que você tem que marcar. E o resto sobra para fazer a cobertura. Não precisa um zagueiro sair como hoje saía Nino, como saía hoje Frazan. Está errado isso. Você vai tirar a sua última proteção, a sua última cidadela para sair para marcar lá fora? Não tem absolutamente sentido. Vamos ver se o Grêmio faz uma partida mais ofensiva, mais forte, e pode ser que o Flamengo seja o favorito, mas futebol só quando a bola rola. Aí é que a gente vai saber quem é o favorito. Tecnicamente é o favorito, o Flamengo está por cima. Vamos assistir. É um jogo de cachorro grande, é briga de cachorro grande. Nós vamos ter esse resultado na quarta-feira e vamos aí comentar as finais, provavelmente, quem sabe, contra o River Plate. Né? Uma boa noite para todos.